O como é uma palavra especial da nossa língua porque tem várias classes gramaticais. Vamos começar a descobrir quais são elas por meio do seguinte diálogo. Como comes? Como, comes. Diálogo interessante pela repetição da palavra como. E a proposta? A palavra como está 5 vezes no diálogo. Quantas vezes como advérbio? 2 vezes ou 3 vezes? Vamos a uma regra prática? Sempre que você articular uma interrogação por meio do como, ele será advérbio interrogativo. A frase terá então a ideia de modo. Quer ver? Concorde comigo. Tu comes como? Tu comes de que modo? Portanto, na primeira frase, o como é advérbio. Vamos para a segunda? Note que a segunda começa também com o como interrogativo. Como? Perceberam? Significa eu como. Naturalmente você tem mais um advérbio interrogativo, são 2. E aí o resto da frase, a resposta final, como, comes. Naturalmente eu como, o primeiro como é verbo, e como do mesmo modo, da mesma maneira, como tu comes. O como que aparece na resposta final é a famosa conjunção adverbial comparativa. Conclusão, estes 2 diálogos ou diálogo com 2 frases tem naturalmente 2 advérbios, tem que ser a letra A. Quer reforço? Então acompanhe comigo. Olha, vamos treinar o como advérbio. Olha a primeira frase. Como você conseguiu dinheiro? Naturalmente é a frase interrogativa e temos o como advérbio interrogativo com a ideia de modo. Percebeu? Olha a segunda. Vocês chegaram até aqui como? Note que ele pode começar a frase ou pode finalizá-la, não há nenhum problema, mas é advérbio interrogativo igualmente com a ideia de modo. Terceira frase. Você não vai mais? Como assim? Mesma lógica, você interrogou, usou como, naturalmente, o advérbio de modo. Percebeu? Quarta frase. Ela se pintou como quis e saiu. Significa, ela se pintou da maneira que quis, do modo que quis e saiu. Continuamos com o como advérbio e a ideia de modo. Olha a próxima. Criou-a como se fosse uma filha. Mesma lógica, criou-a do mesmo modo como se cria uma filha. Advérbio com a ideia de modo. E agora uma frase especial. Brigou como se fosse uma onça. Eu acho que falei que era especial, volto atrás. Eu acho que é a mesma lógica da anterior. Brigou do mesmo modo como se fosse uma onça. Naturalmente, advérbio de modo. Essa terceira é que é especial. Como esse dia está lindo. Significa que, nesse caso, você não está mais com a ideia de modo, mas com a ideia de intensidade. Significa que esse dia está muito lindo. Daí, continuamos com a classe gramatical advérbio, mais advérbio de intensidade e não mais advérbio de modo. É o que ocorre na frase como cheira bem o seu cabelo. Significa que o seu cabelo cheira muito bem. Naturalmente, o advérbio de intensidade. Pronto, olha. Um dos empregos bem comuns, bem tradicionais do como é no papel de advérbio, quer com advérbio de modo, como você percebeu na maioria das frases, quer com advérbio de intensidade. Vamos para outra classe gramatical? Vamos descobrir o como conjunção. Acompanhe. Como estava triste, ficou isolada. Significa que, nesse caso, o como traz para a frase uma ideia de causa. Pode muito bem ser trocado pela palavra porquê. Porque estava triste, ficou isolada. Mesma coisa se você disser, como era tarde, voltei para casa. Voltei para casa porque era tarde. Naturalmente, conjunção adverbial causal. Veja como nessa lógica, a primeira oração, aquela que contém o como, é a conjunção subordinada, não, é a oração subordinada adverbial causal. A outra, naturalmente, é a oração principal. Olha a outra, fez tudo como combinamos, significa fez tudo
Conforme combinamos, continua sendo conjunção, mas agora a ideia é de conformidade. Percebeu? Uma outra frase, estou aqui como prometi. Estou aqui conforme prometi. Mais um como, conjunção adverbial, naturalmente com a ideia de conformidade. Olha mais uma. Ela brilha como uma estrela. Eu acho que é uma frase bem especial, porque há uma comparação. Ela brilha como uma estrela brilha. Quando isso ocorre, você tem a conjunção adverbial comparativa. E você nota isso lendo e entendendo o sentido. Ele trabalha como um Moro, a mesma lógica. Ele trabalha como um Moro trabalha. A ideia de comparação. Mais uma, ele disse como fugiu da prisão. Eu acho que é uma frase especial porque corresponde a ele disse isso. Olha que a oração inteira, como fugiu da prisão, corresponde ao objeto direto de disse. Ele disse algo e o algo é como fugiu da prisão. E aí o como está num papel muito especial. É a famosa conjunção subordinativa integrante. E ainda no mesmo papel, numa frase assim, verifique como tudo aconteceu. Significa verifique isso. Quando essa lógica se estabelece na frase, o como então faz o papel de conjunção integrante. Tranquilo então? De verdade, você viu que há um como no papel de advérbio, que pode ser advérbio de modo, ou advérbio, como você viu, de intensidade. E agora você descobre que no papel de conjunção nós temos o como conjunção causal, o como conjunção adverbial conformativa, o como conjunção adverbial comparativa e ainda o como conjunção integrante. Tranquilo? Bem, você já descobriu que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias de forma gratuita. Quer colaborar com o nosso projeto? Inscreva-se no nosso canal ou então fique com o nosso conteúdo pago para você ter uma ideia quantitativa. Todas as minhas videoaulas, todos os meus cursos de língua portuguesa estão à sua disposição por um valor que você não vai acreditar. É um valor simbólico, não é uma mensalidade, é uma taxa anual. Até o nosso próximo encontro.